O estudante da lei da atração é, antes de tudo, um homem, uma mulher de fé. E com esse vídeo de hoje, eu mais uma vez vou mostrar o porquê dessa afirmação. Que eu vou começar contando uma história da vida de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele narra no seu grandioso livro Quem Pensa Enriquece, a história do filho dele que nasceu sem orelhas. Ele narra que quando do nascimento do filho, o médico disse que o filho dele sofreria um certo retardo por não apenas lhe faltar a audição, mas ele iria evidentemente crescer um jovem não apenas surdo, mas também mudo. Napoleão Hill acreditava tanto no que ele mesmo ensinava, de tal forma que ele começou a pôr em prática aquilo que é lei para todo buscador da lei da atração, e que o encontrará em vários trechos do livro Quem Pensa Enriquece, que diz: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E nesse caso específico do filho de Napoleão Hill, ele começou a acreditar firmemente que o filho dele um dia iria escutar. E ele começou a modelar esse desejo de uma forma muito intensa na vida dele. Napoleão Hill, ele narra de uma maneira profundamente comovente toda a história do filho dele e como, de fato, num determinado momento, o filho dele começou a ouvir. Mas vejam que eu iniciei esse vídeo falando sobre o buscador da lei da atração ser, antes de tudo, um homem e uma mulher de fé. Fica fácil da gente perceber a aplicação dessa afirmação no caso de Napoleão Hill e o seu filho, mas não é com relação a isso que eu quero me referir. Eu cheguei a encontrar na internet o relato de uma pessoa contando, narrando este caso ocorrido com o filho de Napoleão Hill. E nesse relato aparecia o comentário de uma pessoa que claramente não acreditava em nada do relato, chegando a colocar em dúvida até mesmo a existência desse filho de Napoleão Hill. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês é nada mais nada menos, se aqui ainda houvesse alguém que pudesse duvidar e, portanto, não é um homem ou uma mulher de fé, então o que eu tenho a dizer é o seguinte: sim, o filho de Napoleão Hill realmente existiu e ele se chamava Napoleon Blair Hill, nascido em 1912 e falecido em 1975. Sim, ele de fato existiu. Mas aí, lendo esse relato e esse comentário duvidoso de uma pessoa sem fé, eu decidi citar meu próprio relato. Eu trabalho devolvendo a saúde para as pessoas, de tal forma que alguns anos atrás eu fui procurado por uma pessoa que sofria à época de uma doença incapacitante e, segundo a medicina atual, ainda sem cura, porque é uma doença autoimune. E essa doença é a espondilite anquilosante. Quando essa pessoa me procurou, me narrou, muito triste, sem exagero, com lágrimas nos olhos, que a dor que ele sentia por conta da doença era tão grande que ele não conseguia tomar a filhinha dele, pequenininha ainda, em seus braços. E ele, muito comovido, fez a minha seguinte pergunta: o senhor acha que tem condições de pelo menos eu melhorar um pouco, pelo menos quem sabe um dia pegar minha filha no colo? E a minha resposta para ele foi a seguinte, presta bem atenção. Eu respondi o seguinte para ele: não. Você estranhou agora a resposta? É, mas só que a minha resposta não parou aí. Continuando, eu disse para ele: você não vai melhorar, você vai ficar curado. Indo direto ao ponto, hoje em dia essa pessoa tornou-se maratonista e tanto ele quanto a família dele, esposa e filhas, tornaram-se meus amigos e da minha esposa. E como foi que eu consegui isso? Em primeiro lugar, sendo portador do conhecimento. E em segundo lugar, tendo aquilo que cada um de vocês que estão me ouvindo precisam ter: fé. Lembrem-se que até mesmo Jesus
a alma mais amorosa, mais caridosa que já passou pela face da terra, se mesmo ele foi tão vilipendiado, açoitado, humilhado, quanto mais nós, vamos dizer assim, simples mortais. Então, eu só posso encerrar esse nosso vídeo de hoje da única maneira possível de ser encerrado. E é com a passagem da Bíblia, do livro de João 20:29, aonde ele diz assim: porque me viste, Tomé, creste. Aí ele continua: bem-aventurados os que não viram e creram. Não é exatamente isso que a gente aprende dentro do estudo da lei da atração? Primeiro, você crê e só depois você vai ver. É exatamente o contrário daquilo que o mundo lhe ensina. Ah, eu tenho que ver para crer. Não. Pratique, exercite a sua fé, produza o seu crescimento mental e aí sim você vai realizar. Tanto quanto Napoleão Hill realizou, com a sua profunda fé, fazendo seu filho passar a escutar. A minha profunda gratidão por vocês acompanharem o nosso trabalho e mais ainda por fazerem parte dessa mente mestra. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós vamos deixar o nosso Pix para todos aqueles que desejarem fazer alguma contribuição com o nosso trabalho. E independente do valor, nós ficaremos profundamente gratos. Eu desejo saúde, prosperidade e sucesso a todos. E que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.